A todos, queridos amigos, que os seus corações se sintam acolhidos pelo Cristo, como nosso companheiro aqui bem disse na prece, e que cada coração que até aqui foi trazido nessa noite, encontre nesses poucos minutos em que nós vamos dissertar em torno do Evangelho do Cristo, à luz da doutrina dos Espíritos, aquilo que veio buscar. Que seja consolo para suas almas, que seja fortalecimento para seguir na caminhada evolutiva, que seja compreensão do porquê de tantas coisas da vida, que seja vontade de aprimorar-se no Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita. Seja qual for o propósito que aqui nos trouxe, que Ele, o Cristo, nos envolva no seu amor e nos inspire para que nós possamos, nesses poucos minutos, angariar um pouco de conhecimento, um pouco de esclarecimento para a nossa caminhada. E é com grande alegria no coração, uma imensa gratidão, que nós estamos aqui hoje pela primeira vez no Grupo Espírita da Prece, atendendo o convite do nosso querido irmão, amigo e companheiro de trabalho na Seara do Cristo, o Rodrigo Pádua. Muito obrigada, Rodrigo. Então, é uma alegria imensa estarmos aqui para abordarmos um tema tão universal e, por vezes, tão desafiador para todos nós. Porque hoje a nossa reflexão, ela será em torno da solidão. Quem conhece essa palavra? Então, ela será iluminada pelos princípios da doutrina espírita, como sempre o fazemos, e de forma mais específica, pela profunda e consoladora visão do Espírito Hamed, através da sua obra As Dores da Alma, denominado Solidão. E a nossa querida Joana de Ângeles, que também vai nos dar o seu precioso auxílio em algumas de suas obras. Bom, meus amigos, compreender a solidão sob a ótica espírita é ir muito além do senso comum. Porque não se trata apenas da ausência de pessoas ao nosso redor, quando nós falamos de solidão. Mas trata-se de um estado da alma que nos convida à reflexão e, principalmente, ao autoencontro, ao encontro de nós mesmos. Então, quando nós fomos buscar no dicionário o verdadeiro significado da palavra solidão, nós encontramos várias denominações, mas nós escolhemos 3 entre elas para falarmos aqui. O primeiro significado da palavra solidão encontrado no dicionário é o estado de quem se acha ou se sente desacompanhado ou só. O segundo significado que nós trouxemos aqui é isolamento. E o terceiro é a sensação ou situação de quem vive afastado do mundo ou isolado em meio a um grupo social. Então, são situações que nós podemos identificar no nosso cotidiano, que não seja conosco, mas de alguém com quem nós convivemos. Então, nós podemos observar aí que a solidão, ela pode ser uma circunstância mesmo. Uma situação de estar sozinho. Mas nós podemos observar também que depende muito da percepção da pessoa. Às vezes, nós estamos acompanhados, mas a nossa sensação é de que nós estamos sozinhos.
Quantas vezes nós não já sentimos assim? Ainda mais no momento em que as pessoas andam com a cabeça tão voada, às vezes nós estamos ali falando, elas estão ouvindo, porque é um ato mecânico do corpo, ouvir. Mas não estão escutando nada. Então, mesmo tendo alguém que nos ouça, muitas vezes nós estamos solitários, nós nos sentimos sozinhos. Então, nós vamos buscar compreender por que às vezes nós nos sentimos assim. Porque a solidão não é ter companhia, como nós imaginamos. Não estar solitário é estar rodeado de gente. Mas muitas vezes nós ouvimos falar coisas do tipo: nascemos sozinhos, morreremos sozinhos, somos criaturas solitárias, ou viemos só e iremos só. O que será que tem de verdade nessas afirmativas? A verdade é que, como espíritos, nós somos criaturas solitárias, sim. Porque cada um de nós é uma individualidade. Nós já vimos ali na terceira definição da palavra, solidão, que nós trouxemos, que ninguém pode viver a nossa vida por nós. Cada um de nós tem a sua própria vida e cada um segue seu próprio caminho. Não tem como nós sermos guiados. Nós podemos nos deixar guiar, mas sem a nossa vontade, quem que nos guia? Depois que nós conhecemos o livre-arbítrio e aprendemos a caminhar com a nossa perna, nós só somos guiados por aqueles que nós escolhemos que nos guiem. Então, nós só fazemos aquilo que a nossa vontade manda. Aquilo que a nossa vontade define para nós. Porque nem sempre a nossa vontade é a nossa, certo? Porque no livro dos Espíritos já pergunta, né? Influencia os Espíritos sobre os nossos pensamentos? Muito mais do que vos imaginais. Mais um alerta para que nós mantenhamos os nossos pensamentos nas alturas bem conectados. Então, cada um segue o seu caminho da forma que optar. Não é isso? Cada um de nós tem o seu próprio caminho. Cada um de nós tem a sua própria vida. E nesse sentido, então, nós somos sozinhos, sim, nós somos solitários. Joana de Ângeles fala para a gente no livro Momentos de Alegria, lá no capítulo 10, intitulado Soledade, que todos aqueles que buscam a verdade estarão, sim, fazendo essa trajetória sozinhos. Ela diz com essas palavras: a estrada de todos aqueles que buscam a verdade é caracterizada pelo silêncio e pela soledade. E ela nos traz como exemplo grandes figuras da história que todos nós temos conhecimento e tem toda a nossa admiração, apesar de terem passado por aqui há séculos. Mas os seus exemplos figuram para nós como direcionamento do caminho do bem a seguir. Então ela nos traz como exemplo Gandhi, que a milhões de vidas beneficiou. Na solidariedade interior, construiu as resistências morais para doar com alegria a sua existência à causa que ele abraçou. Joana também nos traz o exemplo de Teresa de Ávila, que, fascinada pela fé e mal vista no monastério, seguiu sozinha até o pleno encontro com Jesus. E como não podíamos deixar de citar Pastel, ridicularizado pela presunção dos falsamente doutores na época,
Insistiu nas suas pesquisas até oferecer à humanidade a demonstração das suas descobertas. Alguém se lembra de um deles? São exemplos para nós? E o que é que nós vemos em comum nesses seres? Cada um com a sua missão, cada um com a sua designação, cada um com o seu propósito, com o seu projeto. O que é que há de comum entre eles? A confiança deles em Deus. E não só isso, a confiança deles em si mesmo, porque é muito importante nós confiarmos em nós mesmos. Porque nós estamos assistindo a todo momento. Nós somos inspirados, auxiliados sempre que nós rogamos o auxílio do alto. Então, nós temos que confiar em nós mesmos. Aquela confiança que a gente tem em Deus, que a gente tem em nós mesmos, aquela confiança, ela tem que ser firme. Ela tem que ser séria. E aí, com essa confiança, aí sim, seguimos sozinhos. Lutando pela verdade, com coragem, com aquela persistência, com a certeza de que, na verdade, nós temos um amparo superior. Com a certeza que, a todo momento, o amparo divino é para cada um de nós, criaturas de Deus. E o próprio Jesus nos deu esse exemplo no dia da crucificação. O que aconteceu no dia da crucificação? Tinha ninguém lá, não? Cercado de uma multidão. E ao mesmo tempo ele estava só. As únicas companhias que ele teve na hora da crucificação foi de 2 delinquentes da lei. Ele que curou, ele que orientou, ele que auxiliou, ele que se compadeceu de cada um de nós, morreu ali solitário, pregado na cruz. Mas ele estava sozinho? Ele estava ali sozinho, porque os seus discípulos o abandonaram. Porque aqueles que ele curou também o abandonaram. Mas o Pai o conduzia. Como ele mesmo dizia, que a conexão dele com Deus, nosso Pai maior, era plena. Mas quem tinha que carregar a cruz era ele. Deixando aqui para nós um grande exemplo. O exemplo de que o caminho será sempre o que cada um de nós escolher. A nossa escolha vai ser definida por cada passo que nós dermos na estrada do caminho que nós estamos trilhando aqui nessa existência. E nós? Qual é o caminho que nós iremos seguir? Porque nos nossos desafios, nós teremos que caminhar sozinhos. Nós temos, logicamente, o apoio de muitas pessoas, tanto encarnadas quanto desencarnadas. Não nos faltam, graças a Deus. Mas esse desafio da evolução, esse tal desafio da evolução, esse é algo que nós vamos ter que vencer por nós mesmos. Já nos disse Joana de Ângeles no livro No Rumo da Felicidade, no capítulo intitulado Quase a Sós. Ela diz o seguinte: caminharás por tua vez, desde que aceitaste o desafio da evolução, quase sempre a sós. E é o que nós vemos. Quando nós descobrimos o verdadeiro sentido da vida, quando nós decidimos que agora o nosso propósito vai ser focar na nossa evolução espiritual, quando nós procuramos
os templos religiosos e às vezes deixamos de ir num happy hour, numa festa, alguma coisa, por causa de um compromisso, ou na casa espírita, ou no templo evangélico, ou na igreja católica, seja lá o que for. O que acontece? Ah, mas não é possível, estou bitolado nesse negócio. Hoje é de divertir, vamos tomar uma cervejinha. Não é assim? Aí fala, não, mas não posso, não tenho compromisso. Ih, ó, tá certo da cabeça, não. Aí a gente passa a chamar a atenção das pessoas, por quê? Porque nós deixamos de seguir a manada. Porque o certo é isso. Nascer, quando nós entendemos da vida, nós nos deslumbramos com as coisas materiais e esquecemos o principal. O verdadeiro propósito que nos trouxe aqui. Nós estamos aqui, sim, pode, não estou censurando, diversão faz parte, sair, divertir, mas nós devemos também dedicar um tempo, assim como nós dedicamos um tempo ao nosso trabalho, que nos dá o suprimento de cada dia para manter essa maquininha aqui, nós também precisamos dedicar um tempo para colhermos e para cultivarmos aquilo que nós vamos colher pela vida inteira. Porque o que nós cultivamos, o que nós angariamos de conhecimento na nossa parte espiritual, é só para a vida eterna. E tudo tem efeito acumulativo, olha que beleza. Agora, as coisas que a gente luta aqui dia a dia, mas quase morre de cansaço, tudo. Olha que se morrer, o que vai? O que a gente leva da vida? É a vida que a gente leva. É só isso que a gente leva. E para não ficar parecendo assim, muito triste essa ideia de solidão, né? Que já deve estar todo mundo angustiado aí com a solidão. Nós vamos lá na questão 114 do Livro dos Espíritos, quando Kardec questiona se os espíritos são bons ou maus por natureza, ou se são eles mesmos que se melhoram. E a resposta é que são os próprios espíritos que se melhoram. E que melhorando-se, passam de uma ordem inferior para outra mais elevada. É o nosso trabalho mais importante aqui, gente. É como é que é? Cavucar na vaguinha para a gente lá na Nova Terra, porque, né, tá difícil. Ó, nós somos trabalhadores da última hora, a gente tem que se esforçar mais. Já tem gente que já está com a credencial tudo montada, né, André? Então, por mais que entes queridos queiram que as pessoas melhorem, cada um só vai se melhorar na hora que quiser. Na hora que decidir se esforçar, na hora que lutar por isso, na hora em que passar a ser uma opção de vida mesmo. Por que nós estamos aqui no domingo, 7h da noite? Alguém forçou? Foi trazido no laço? Não, opção de vida, olha que opção de vida boa. Domingo, que às vezes parece um dia morto, ainda mais no final, nós nos reunimos aqui para nos alimentarmos espiritualmente. Porque a jantinha lá em cá está pronta. Mas é esse alimento que nós estamos sempre precisando dele. Então, somos nós mesmos que fazemos essa escolha. Então, é nesse sentido mesmo, só para esclarecer, senão fica parecendo aí que nós estamos sozinhos, isolados, e não estamos sem condição de resolver nada na nossa vida, nós não temos amparo, porque o amparo nós sempre temos, mas nunca é o suficiente, porque nós sempre queremos mais. Mas nós temos que lembrar que mais a opção do caminho é individual. A cada um, segundo as suas obras. Presta atenção na semente que vai semear, porque a colheita, gente, é inevitável. E vocês devem estar se perguntando, então, será a solidão só pontos negativos ou terá, então, a solidão pontos positivos para nós?
Então, solidão não só tem pontos negativos, é uma boa notícia. E é exatamente isso que nós vamos ver aqui nessa noite. Porque se nós formos olhar a solidão pelo ponto de vista material, nós vamos enxergá-la como algo negativo, sim. Mas quando nós olhamos para a solidão, assim como para todos os assuntos que tratam da alma, da moral, do amor, sob a ótica da doutrina espírita, com o entendimento que ela nos dá do que é a misericórdia divina, que a misericórdia divina é pura perfeição, nós passamos a entender, então, que, como tudo que nos é concedido durante a nossa trajetória terrestre, pela misericórdia divina, a solidão também é uma coisa boa para nós. Ela, sim, tem o seu lado positivo. E aí, então, Hamed nos traz, naquela obra As Dores da Alma, 2 capítulos sobre a solidão. Que a solidão, ela nem sempre pode ser encarada como dor ou insânia. Ele fala que ela, em muitas ocasiões, é um período de preparação, um tempo de crescimento, um convite da vida ao amadurecimento. Então, seria aquele momento em que nós paramos para pensar, em que nós precisamos tomar as nossas próprias decisões, fazer as nossas reflexões, né? Então ele fala também, em outro trecho do capítulo, que é na solidão que encontramos sanidade para o nosso mundo interior, respostas seguras para os nossos caminhos incertos e muita nutrição vitalizante para os labores que enfrentamos em nossa viagem terrena. Mas por que ele fala isso? De onde que Mohamed tirou isso, né? Tirou essa ideia. Então aqui nós vamos recordar, né, uma questão que é muito abordada da doutrina espírita, que é a questão 919A de O Livro dos Espíritos, em que Santo Agostinho fala da importância do autoconhecimento e da reflexão todos os dias. Como é que ele fazia para se melhorar todo dia, ao se recolher, ele investigava a sua consciência. E ali ele se perguntava o que ele fez de bom ou de ruim. O que ele fez de bom, ele buscava melhorar. E o que ele fez de ruim, ele buscava mudar. Então, ele fala que foi assim que ele chegou a se conhecer e ver o que nele precisava mudar. Então, aquele que todas as noites evocasse todas as ações praticadas durante o dia, disse ele, e inquirisse de si mesmo o bom ou o mal que houvera feito, rogando a Deus e ao seu anjo de guarda que o esclarecessem, grande força adquiriria para se aperfeiçoar. Porque, crede-me, disse ele, Deus o assistirá. Então, nessa resposta de Santo Agostinho, nós podemos perceber a necessidade desse momento de solidão. Desse momento de solidão, porque é como nós vamos fazer essa reflexão. É nessa solidão. Porque como é que nós vamos fazer essa reflexão, esse colóquio íntimo com o Criador, em meio a pessoas conversando conosco? No meio de uma festa, de um trânsito barulhento, né? Para isso, nós precisamos nos isolar desse exterior que nós possamos fazer, para que nós possamos ter essa reflexão, para que nós possamos identificar aquilo que eu faço corretamente e aquilo que precisa de mudança em mim. Aperfeiçoar aquilo que já está bom e melhorar o que falta. Porque só assim, identificando o que eu ainda preciso melhorar, disse Santo Agostinho, é que eu vou buscar me esforçar. Porque se eu ainda não sei o que preciso melhorar, eu vou simplesmente continuar vivendo a minha vida do mesmo jeito. Então nós precisamos, minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos, desse momento de reflexão. Nós precisamos, o ideal é que seja diário. Se for mais de uma vez, melhor ainda. Se oração é bom, uma vez, imagina várias. E assim procedendo, certamente nós teremos o amparo de Deus.
Nós teremos o amparo do nosso anjo da guarda. Nós teremos amparo dos nossos amigos espirituais que estão aí para nos proteger. E Jesus também nos disse, que está registrado lá em Mateus, capítulo 6, versículo 6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, olha teu Pai que está em secreto. Esse aposento, todos nós sabemos que não precisa ser um aposento físico. O aposento é só dentro de nós mesmos, a nossa intimidade. Porque não adianta nós orarmos, nós falarmos com Jesus, com Deus, da boca para fora. O que importa é o que vai no nosso coração. Que a nossa boca fale sempre, meus queridos irmãos, o que está cheio no nosso coração. Principalmente quando nós formos falar com Jesus. E que ele esteja cheio de coisas boas, porque se não tiver, Jesus nos ajuda com seus conselhos a dar uma melhoradinha. Então, Hamed, em As Dores da Alma, nos convida a perceber que a solidão é frequentemente o resultado de um autoabandono. Ele descreve a solidão como uma ferida na alma, um vazio que surge quando nos desconectamos de nós mesmos, do nosso propósito maior, da nossa intrínseca ligação com o Criador. Ele fala, ela não é, portanto, uma condição imposta do exterior, mas muitas vezes um estado interior cultivado por escolhas e desvios. Estou me sentindo solitário, por quê? Porque eu não estou conseguindo ficar nem com a minha companhia. Quem vai conseguir ficar perto de mim? A minha consciência me condena, eu não aproveitei as oportunidades. Então fica difícil mesmo, nós queremos nos distrair com as coisas externas para que a gente não precise olhar para dentro de nós mesmos. Então, ela não é, portanto, uma condição imposta do exterior, mas muitas vezes um estado interior cultivado por escolhas e desvios. E Hamed nos faz entender que a solidão não é a ausência do outro, mas a ausência de nós mesmos em nossa própria vida, em nossa capacidade de nos preencher e de nos sentir completos. E ele destaca que essa solidão interior pode ser intensificada por diversos fatores, como vícios morais, que aí vem o egoísmo, o orgulho, a vaidade, que nos isolam, né? Falta de auto-amor, quando não nos amamos, projetamos essa carência para fora, esperando que os outros preencham um vazio que só nós podemos preencher. Carência afetiva, que é a busca incessante por um afeto externo que supra todas as nossas necessidades. Nos torna dependentes e, ironicamente, mais vulneráveis e, consequentemente, mais solitários. Desconexão com o propósito existencial. Então, quando nós não encontramos sentido na vida, quando não cultivamos nossos talentos para o bem comum, a alma sente-se inútil e isolada. Então, Hamed nos ensina que a solidão, por mais dolorosa que seja, não é um castigo, mas é um alerta divino. Um sinal de que algo precisa ser trabalhado e transformado em nosso interior. É um convite à introspecção profunda. É um convite à reforma íntima. Então ele a compara a um sinal de alerta que nos impulsiona a reconectar com a nossa essência divina, a desenvolver o auto-amor e a autossuficiência emocional, a promover a caridade e o serviço ao próximo. Porque ele fala para nós, quando ele fala da caridade ao próximo, ele é incisivo, quando ele fala que a solidão se combate com a doação. Que quando saímos de nós mesmos para auxiliar o outro, para servir, para compartilhar o que temos e o que somos, ele fala que o vazio interior se preenche. Olha que beleza. A caridade, ele fala que nos conecta. Já diz o poeta na música, né? O solidário não tem solidão. Tem tanta gente solitária dentro de casa agora, quem é que está solitário? Olha você ver, cercado por um monte de gente, unido no mesmo ideal, coração voltado para o autoaprimoramento. Então a energia do amor, ela flui e nos emana a oferecer um ombro amigo, um ouvido atento, uma palavra de conforto. Nós estamos semeando e colhendo laços de afeto.
Nós precisamos também, ela nos ensina a rever os nossos valores e prioridades. E ensina muito para a gente, que nos auxilia muito, que a prece e a meditação são pontes diretas com o plano espiritual e com a nossa essência. A prece sincera nos conecta a Deus e aos nossos guias, trazendo consolo e a certeza do amparo. E a meditação ajuda a quietar a mente e a ouvir a voz da nossa alma. E o cultivo do perdão. Guardar mágoas e ressentimentos só nos envenena. A busca pelo conhecimento, o estudo da doutrina, Kardec, na sua segunda máxima, já falou, espíritas instruí-vos. O envolvimento em atividades que promovam o bem, a prática da gratidão e, acima de tudo, por último e não menos importante, a aceitação e o enfrentamento. Então, meus queridos amigos, a solidão ela tem um propósito, porque ela conforta, ela é a nossa alma clamando por mais luz, mais amor, mais conexão com o propósito divino. A solidão ela não é um castigo para nós, mas ela é um grande chamado à nossa transformação. Então, que possamos levar daqui, meus queridos amigos, a certeza de que nós nunca estamos verdadeiramente sós, que estamos sempre amparados pela divindade e pelos nossos amigos espirituais, pois que o Cristo próprio, Cristo, nos disse, eu jamais vos abandonarei. Que a cura para a solidão reside na conexão conosco mesmo, com o amor incondicional de Deus e, fundamentalmente, na caridade e no serviço ao próximo. Então, que o amor e a solidariedade sejam a bússola que nos guie nas nossas vidas, preenchendo e conectando verdadeiramente a cada um de nós com os desígnios divinos, com o propósito verdadeiro que aqui nos trouxe, para que nós, quando sentirmos solidão, lembremos-nos que nós nunca estamos desamparados, que o Pai é amor, bondade e misericórdia, nos designou seu Filho para nos auxiliar. Nós, com a doutrina dos Espíritos tão abençoada que nos auxilia e nos esclarece que a todos os instantes nós estamos sendo assistidos pela equipe espiritual, pelos nossos anjos guardiões, pelos nossos parentes, pelos nossos amigos que já se foram, ou que às vezes nem vieram nessa encarnação, mas estão ali, cuidando de nós, nos amparando, nos intuindo e torcendo para que nós possamos voltar à casa do Pai um pouco mais melhorado do que aqui nós viemos. Uma gratidão imensa pela oportunidade e que Jesus nos abençoe, hoje e sempre.